Eu avisei, eu falei. Graça e paz, irmãos. Vamos a mais um estudo de final de semana. Iremos trabalhar num texto de Mateus, no capítulo 11. Lerei apenas o versículo 25. Neste devocional, nós iremos ver as oportunidades que Deus deu à humanidade desde o início da criação até agora, a qual Deus sempre avisa. Deus sempre fala. Vamos ler o texto. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Irmãos, se a volta de Cristo é semelhante aos dias de Noé, então estamos no lucro. Pois Noé passou 100 anos falando da salvação e arrepender-se e voltar-se para Deus. Foram 100 anos, irmãos. Pense bem, hoje estamos com quantos anos e quantos cada um de nós aceitamos a Jesus? Não perdemos tempo, não é verdade? Glória a Deus por isso. Alguns até um pouquinho mais tarde. Mas se a gente pensar bem na época de Noé, os animais ali, Deus falou apenas uma vez e eles obedeceram. Vejam a misericórdia de Deus para com nós, irmãos, os seres humanos. Estamos há quase 2000 anos do ministério de Jesus na Terra. Estamos há mais de 2000 anos do nascimento de Jesus em carne, quando ele desceu de sua glória e veio a nós. Entende isso, irmãos? Noé 100 anos falando e de repente Deus fecha a porta da arca e as pessoas do lado de fora ficam apavoradas, pedindo: por favor, dê-me uma nova chance. E Noé, com certeza, dentro da arca falou: eu avisei, eu falei, eles não me ouviram. Jesus viveu, irmãos, 33 anos aqui na terra. Sua presença já é a maior maravilha já vista na terra. A sua glória, a sua majestade estava entre nós. E quantos o escutaram? Quantos entregaram sua vida a ele? Um dia as portas do céu serão encerradas, fechadas. Não haverá mais uma segunda chance. E com todos que estarão com ele dirão: eu avisei, eu falei. A Bíblia diz que as pessoas ficarão apavoradas, desesperadas, pois a ira de Deus estará também atuando, assim como em Noé. Jesus deixou sua palavra entre nós. Há quase 2000 anos ele fala conosco. Quantos leem a Bíblia e temem ao grande revelador dessa palavra, Deus? Um dia esse livro chamado Bíblia, que os ímpios e o inimigo de nossas almas destroem, ridicularizam, será encerrado, fechado. Não haverá mais oportunidade de as ler, de abrir. Estarão famintos pela palavra de Deus, mas não mais a encontrarão. E com certeza os que estarão com Jesus dirão: eu avisei, eu falei. O próprio Jesus dirá: eu avisei, eu falei da palavra a todos. Ainda no capítulo 25 de Mateus, Jesus diz que até para Sodoma e Gomorra haverá no dia do juízo menos rigor para eles do que para vocês. Ele se referia à palavra pregada e os milagres que Cafarnaum teve. Vejam que não haverá outra chance para Cafarnaum. Ele já as deu. Jesus diz que se em Gomorra e Sodoma tivessem sido feitos os milagres que foram feitos em Cafarnaum, ela teria permanecido até hoje, ou seja, Sodoma não teria sido destruída. E no dia do juízo a Cafarnaum, Jesus dirá: eu avisei, eu falei diretamente a vocês. Vocês tiveram seu tempo, foram anos com vocês. O próprio Jesus também diz a Corazim e a Betsaida:
locais também que Jesus ministrou a palavra e fez curas e milagres. Porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitos milagres que em vocês foram feitos, há muito tempo eles teriam sido arrependidos com saco e com cinza. E no dia do juízo, irmãos, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês, se referindo a Corazim e Betsaida. Jesus dirá no dia que estarão em desespero deles: eu avisei, eu falei. Tem uma frase, irmãos, muito conhecida de Billy Graham, que diz: enquanto Saul usava uma coroa e reinava sem Deus, Deus usava Davi, que ainda não tinha coroa. Irmãos, na vinda de Jesus, os orgulhosos em suas mentes carnais e obscurecidos de coração recusaram e recusarão a se submeter à justiça de Deus. Não aceitaram e não aceitarão o método de Deus para salvar o homem por Cristo. Eles procuram estabelecer sua própria justiça, o seu próprio método de salvar. Como se pudessem fazer isso, esses arrogantes, presunçosos, orgulhosos rejeitaram o propósito de Deus que enviou a sua paz e salvação ao mundo. Mas sua palavra, através de seu Filho, foi pregado também a outros, chamados no versículo que nós lemos acima de Mateus 25:11, dizendo: pequeninos. Estes são os seus discípulos, a sua igreja, que devem ser pessoas de coração humilde, que se submeteram a serem instruídos e salvos à maneira de Deus. Assim, amados irmãos e irmãs, Deus sempre avisou e falou a todos sobre as bênçãos e também os perigos do pecado, assim como a necessidade do ser humano em se voltar a Ele e deixar as práticas erradas. Vamos rever alguns momentos na história das Escrituras quando Deus avisou, quando Deus falou a eles. Lembram quando Adão e Eva pecaram? Eles perderam o acesso a Deus e foram expulsos, lembram? Pois é, Deus deu nova oportunidade a eles. Pode doer, lógico, mas Deus avisou a eles. Deus falou a eles para não pecarem. Lembram também de Caim que matou Abel? Pois é, Deus avisou a ele para cuidar do coração. Deus falou, mas ainda deu nova oportunidade a ele arrepender-se, não o matando. E com a morte de Abel, Deus dá nova oportunidade à humanidade, dando ao casal Adão e Eva um novo filho homem, chamado Sete. Essa era uma nova oportunidade de redenção, pois essa nova linhagem de Sete começou-se a invocar o nome do Senhor. Deus avisa, irmãos, Deus fala. Lembram-se também da maldade que prevaleceu com a descendência de Caim. Foram mortes, bigamias, violências que vieram da família desobediente. É quando Deus vê em Noé uma esperança, o chama a construir a arca, pois viria o dilúvio e destrói os malignos da descendência de Caim, mas permanece com a família de Noé. Então há uma nova oportunidade à humanidade. Deus estava avisando, estava falando: cuidem de si, fujam do mal, fujam do pecado. Ainda continuando, irmãos, lembram da Torre de Babel? Então, Deus, para não destruir novamente a humanidade, pois prometeu a Ele mesmo e a Noé que não destruiria os animais por causa da maldade dos homens. É quando Deus mistura, confunde as línguas e eles não se entendem mais. E isso os fazem se separarem dos arredores de Babel e se espalharem pelo mundo.
como ele, o Senhor tinha falado, tinha avisado para ele se multiplicar e encher-se a terra. Deus sempre avisa, Deus sempre fala para que todos saiam do mal, pois se permanecerem nele, certamente estarão mortos. É quando o Senhor Deus cumpre o que avisou, o que falou. A vinda de Jesus, o Messias, o Salvador da humanidade, e nos livrar desse mal chamado pecado que nos separa dele. Essa é a nossa última oportunidade, irmãos. Apenas em Jesus teremos a redenção do pecado. Deus agora usa a sua igreja para avisar, para falar a todos que o tempo está se findando para o dia do Senhor, em que Ele resgatará os seus filhos, a sua igreja, e julgará todos que não querem escutar o seu aviso, a sua fala. Aproveitemos, irmãos, irmãs e ouvintes, essa oportunidade. Jesus está te aguardando. E termino esse estudo lendo o Salmo no capítulo 62, os versículos 11 e 12, que diz: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Amém, irmãos? Encerramos aqui o estudo. Que Deus abençoe e tenham todos um excelente final de semana.